Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este nosso episódio número 235, recebemos o filósofo Alessandro Pinzani e a socióloga Valquíria Leão Rego para uma conversa sobre pobreza, autonomia e sofrimento. A partir de suas pesquisas e dos livros Vidas Roubadas e Vozes do Bolsa Família, eles discutem as raízes profundas das desigualdades no Brasil, refletindo sobre a cultura de baixos salários herdada da escravidão, o impacto das políticas sociais na dignidade humana e a importância de reconhecer o sofrimento inevitável. Com a abordagem que une filosofia e sociologia, o diálogo passa por pensadores como Marx e Adorno, além de referências literárias e cinematográficas que ajudam a pensar a experiência da pobreza e a luta por autonomia. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente volta com novos episódios. E este é fruto de uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética da Universidade Federal de Jataí. Você pode encontrar mais no site filosofiapop.com.br e acompanhar o podcast nas redes sociais e no YouTube. Vamos então para a nossa conversa com Alessandro Pinzani e Valquíria Leão Rego sobre pobreza, autonomia e sofrimento. Hoje a gente conversa com o professor Alessandro Pinzani e a professora Valquíria Leão Rego. Eles são autores de duas obras muito interessantes. O mais recente, Vidas Roubadas, Sofrimento Social e Pobreza, que é, de alguma forma, uma continuação e uma revisita ao livro Vozes do Bolsa Família, de 2013. Os dois livros formam uma reflexão sobre aspectos que são muito importantes da sociedade brasileira. A gente vai tentar debater um pouco sobre essas questões. Eu peguei um mote para conversar, que é uma cena que aconteceu, ou viralizou ontem, de um empresário reclamando das 5 pessoas que estavam trabalhando para ele, de diaristas, e que as pessoas não queriam aceitar mais receber R$30 por dia. Ele filmou as pessoas, expôs as pessoas no campo, como se fosse algo absurdo eles não estarem aceitando aqueles R$50 por dia, falando que eles estavam se revoltando por isso, que quem estava sofrendo é o empresariado. Em certo momento ele fala, isso é culpa do Bolsa Família, né? E aí um trabalhador fala, por mim eu já saí, não vou trabalhar mais. E o outro fala assim, você não dá nem água pra gente, né? E o empresário só aumenta a potência e ainda acha que pode expor aquelas pessoas ao seu juízo, como se fosse um juízo, vamos colocar assim, universal, né? Eu acho que é um bom mote para pensar essa questão. Eu queria que vocês comentassem essa imagem, que é a imagem do dia, mas parece que é a imagem da história do Brasil, né? Sim, é isso mesmo, Marcos, é o que você falou, é um pouco a imagem do Brasil. Esse não é o primeiro caso deste tipo. Viralizaram outras falas deste teor, de empresários se queixando de que os trabalhadores não aceitariam mais os salários ínfimos que lhes eram oferecidos, ou de empresário dizendo que o Bolsa Família pressionava o empresariado a aumentar os salários e, portanto, a diminuir os ganhos, etc. Ou teve aquele caso daquela família catarinense se gabando que em Santa Catarina ninguém precisa do Bolsa Família porque as pessoas trabalham, né, seriamente, o que, inclusive, não é verdade, no sentido, também em Santa Catarina, o Bolsa Família é recebido, né, tem muitas famílias que recebem o Bolsa Família. De certa forma, isso mostra dois aspectos. Primeiro, a defesa dos privilégios de classe. Acho que talvez a professora Valquíria vai falar mais disso, mas eu gostaria também de apontar para um elemento que já foi detectado por pesquisadores clássicos, como o Caio Prado Júnior, o Celso Furtado, o Lúcio Kovarik, que está ligado à história do Brasil. O Brasil foi, por muito tempo, uma sociedade escravocrata, e onde há uma sociedade escravocrata, tudo que é trabalho manual é considerado indigno, coisa de escravos, justamente, e, portanto, nunca merece ser pago. Isso, interessantemente, acontece até na sociedade romana antiga, né? Tem estudos, pesquisadores que trabalham na escravidão antiga e encontram exatamente o mesmo tipo de atitude perante o trabalho manual. Então, o que acontece? Também quando há a abolição da escravidão, permanece esta ideia de que trabalho manual é uma coisa de escravo, é uma coisa que não vale nada,
não tem dignidade e, portanto, não merece ser retribuída. Isso se vê cotidianamente. As pessoas acham que quando empregam alguém para limpar o jardim, cuidar da calçada, etc., esta pessoa deveria ser paga com um punhado de reais, né? Não consideram isso um trabalho propriamente dito. Então, acho que esta visão tem muito a ver com essa defesa de privilégio de classe, que se explica também pela história do Brasil. Acho que a professora Valquíria pode aprofundar este aspecto. É o seguinte, eu acho que o Ale já, digamos, colocou a questão fundamental, quer dizer, esse discurso que nós estamos comentando, ele é comum, é um discurso de privilégio, do privilégio, né? Ele se repete cotidianamente no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, de várias maneiras, de várias formas. Se a gente tomar qualquer tipo de trabalho, a gente vai ouvir que as pessoas, por exemplo, enfermeiras, ganham mal, muito mal no Brasil, e também é esse o discurso. É um trabalho, não, os cuidados que uma enfermeira tem que se dedicar é considerado indigno. As pessoas não dizem eu considero indigno, elas agem, né? Aquilo está tão impregnado na sua alma que ela acha normal pagar mal. Então, a escravidão, ela gerou uma cultura assim, como já foi afirmado, talvez pela vez primeira, por Joaquim Nabuco, no livro Abolicionismo. Ele diz: a escravidão deixará marcas, talvez indeléveis, na sociedade brasileira. Talvez ela nunca se liberte disso. Então, eu diria que essa visão do trabalho, que o Ale descreveu, o trabalho manual, por ser manual, é indigno, mas gerou uma cultura do baixo salário. Pagar mal é normal para a elite brasileira. É normal. Pagar mal o que está lhe servindo de alguma maneira. Ela aceita pagar bem algumas faixas de trabalhos, né? Sei lá, os médicos, os advogados, etc. Aí não tem importância, né? Paga-se, às vezes, fortunas. Eu digo para certo tipo de médico também, né? Então, essa cultura do baixo salário é vocês repararem o trabalho que dá no Brasil aumentar o salário mínimo, o valor do salário mínimo. É uma das coisas que, desde que eu me conheço por gente, e faz tempo que eu estou no mundo, não pode aumentar o salário mínimo porque ele causa inflação. Virou um mantra que é repetido de governo a governo. Quem rompe com isso, começa a romper com isso, foi o João Goulart, e leva o golpe de 64, quando ele cria, naquele ano do golpe mesmo, um ano anterior, desculpa, que é 63, um aumento do salário mínimo, dá um valor alto para o salário mínimo, a sociedade brasileira teria sido de outra se aquilo fosse respeitado. Bom, deu no que deu, né? Uma ditadura de 21 anos. Então, é o salário mínimo culpado da inflação. É o salário mínimo que é culpado do desemprego, que já que é muito alto, então todo ano, agora, né, nos governos petistas, que ele sofreu, o salário mínimo teve um aumento significativo, mas ainda longe do valor que foi lançado nos anos 50, 60, governo Vargas e governo João Goulart. Hoje, para você ter uma ideia, o salário mínimo devia estar em torno de 5 mil e poucos reais. Seria outra sociedade, né? Muito mais igualitária, com muito mais oportunidades para todos. Mas isso as pessoas dão risada quando se diz: olha, o valor pensado, acho que até mais de 5 mil. É irreal, é impossível, não tem dinheiro. Esse não tem dinheiro é outro mantra, né? Claro, você não discute a dívida pública. Se você discutir a dívida pública, você vai ver que mais da metade da renda nacional vai para 100 e poucas mil pessoas. Agora vocês estão vendo a luta para aumentar 10% dos super ricos. Não sei se vão conseguir. 10%.
E quando a gente fala em super ricos e pensa que são 170 mil pessoas, é uma coisa minúscula. Encontra apoio na classe média essa visão. Encontra, ela se vê nesses 70 mil. Ela não tá lá dentro, mas ela se vê. Ela se representa, né, é engraçado a gente ver isso, ela vociferando contra os 10% dos super ricos, para isentar aqueles que ganham até 5 mil, que também é uma minoria ainda. Agora já foi para quase 7 mil. Você vê que até agora eles não votaram. Então, a coisa de manter por baixo, de manter baixo, de desqualificar o trabalho, é uma, eu posso dizer, ela tem a estrutura de uma visão de mundo, no sentido forte da palavra, e uma visão de que não, eu tenho que ter um superlucro, porque o Brasil é um dos países que produz um superlucro enorme, chamado lucro extraordinário, enorme. Né? Aqui a gente está vendo agora, está sendo dito pelo governo, na televisão, quase todo dia, que é o país que tem a maior concentração de renda do mundo, que talvez o maior, porque pela dimensão da economia brasileira, que já é a nona ou 10ª economia do mundo, é o país que tem pouquíssima gente que paga imposto. A maioria que paga imposto não está entre os que deviam pagar. E imposto sobre herança é praticamente inexistente, acho que 4%. 4%. Em alguns países, 50%. Né? Bom, tudo isso que eu estou dizendo, a bibliografia que nós usamos, discute isso. Né? Então, o nosso trabalho é também de revelar o que está atrás como sofrimento, como exclusão, né? Como desprezo da maioria da população. Né? Então, esse discurso que você se referiu, ele vai continuar. Eu ouço isso em cabeleireiro, nos lugares mais variados. A ideia, eles, né? Eles falam assim, essa gente, né? Eu me lembro quando, muito recentemente, o governo Biden, nos Estados Unidos, fez aquele auxílio de não sei quantos mil dólares para as pessoas que estavam sem trabalho e tal. No cabeleireiro que eu frequento, as pessoas estavam olhando aquilo como um escândalo. Um escândalo. Explica um pouco também o discurso do Trump, né? Sobre os vagabundos, os preguiçosos, que isso não tem nada a ver com o povo americano, que é um povo de trabalhadores, e não sei o quê. Então, um país também que teve séculos de escravidão, né? Então, eu acho que é meio nessa corrente, nesse rio que nós navegamos, né? Ainda discutindo, como diria o Joaquim Nabuco, ainda discutindo a abolição, do certo modo, né? Que ele chamava de partido da abolição, né? Essa mentalidade, ela é muito forte, ela está em todo o Brasil, em todos os estados sociais, nas classes sociais. Realmente, você veja, é um país da empregada doméstica, né? Há muito recentemente, foi acho que o governo Dilma que deu a PEC das domésticas. Você lembra? Eu lembro que na Avenida Paulista tinha uma senhora na passeata contra. Ela, sem nenhum pudor, ela ostentava uma placa dizendo assim: sou contra a PEC das domésticas porque ela dorme na minha casa, ela come a minha comida. Então, tem um barulho aí, né? Entendeu? Na cabeça dela, veja, há muito pouco tempo que houve uma intervenção de urbanistas para mudar o tamanho do chamado quarto da empregada. Né? Normalmente, veja só, sem janela, sem lugar nenhum, um espaço ridículo, e isso se reproduz até hoje. Aqui agora São Paulo virou um verdadeiro canteiro de obras, né? Cheio de... Meu bairro está sendo praticamente demolido inteiro, e
e transformado em prédios altíssimos. Eu gosto sempre de perguntar, tem quarto de empregada? Pelos construtores, assim, na rua que estão ali. Eles dizem, tem o tamanho, mudou muito pouco. Ainda é considerado um ser que está ali para servi-los e, de preferência, ganhar mal, de preferência, não ser registrado, não ter direitos. Então, eles têm vários modos de burlar a lei. Depois a gente pode comentar quais são. E é a lei da PEC das domésticas. Então, isso mostra a força dessa instituição ainda, né? Acho que é um livro do Arno Maier, que se chama A Resistência da Tradição. Né? Acho que chama isso, a resistência da tradição. A resistência do passado, né? Que forma aos séculos pessoas, mentalidades, sentimentos. Né? Eu diria que é isso, Marcos. Se a gente vai ouvir, qualquer bem-estar, você deve lembrar que, eu acho que todos nós nos lembramos daquelas cenas terríveis da Marisa, mulher do Lula, morrendo, e na frente do hospital, um monte de madames falando em inglês, não sei porquê, com placas. Vá morrer no SUS. Teu lugar não é aqui no Sírio-Libanês. Então, o lugar das pessoas é na cabeça delas, de tantas outras pessoas, elas se acham no direito de fazer isso. Foi feito isso, não foi nunca a polícia lá dizer que aquilo era ilegal, e é ilegal, para não dizer o resto, né, da desumanidade, do desrespeito a uma pessoa que não podia se defender porque estava em coma. E isso eles acham normal. Né? Então, você não, como diz o Bourdieu, né, o Pierre Bourdieu, você normaliza qualquer absurdo. Absurdo para nós, evidentemente, mas você normaliza e trata como se fosse uma instituição normal da sociedade. Pagar mal um certo tipo de trabalho. Isso vem de estranho. Tem outra coisa que eu acho muito importante no encontro de vocês dois, é que tem outro aspecto da cultura brasileira, que é essa descontextualização das teorias, né? Parece que você descontextualiza as teorias. A gente estuda as teorias sempre descontextualizadas. A gente não aplica as teorias ao nosso contexto, como se isso fosse um tipo de crime, né? Principalmente na filosofia. O professor Pisani está balançando a cabeça, porque na filosofia parece que você tem que estudar a coisa sempre sem contexto. Quando você pensa em contextualizar, você está desvirtuando o pensamento. Como se a tentativa de aplicar algo de algum autor fosse algo que tirasse ele do tempo etéreo em que ele está, né? Então tem algo muito muito forte, pelo menos para quem está na filosofia, desse encontro, né? Porque a ideia de falar que a filosofia social vai se encontrar com a sociologia, geralmente os departamentos são juntos, né? Os prédios são juntos, mas esses autores, sociólogos e filósofos não conversam. Porque quando você fala para o sociólogo ou para o filósofo que vai socializar o conhecimento, vamos ver aspectos sociais, os filósofos fogem, né? Eu queria comentar um pouco sobre essa questão metodológica e como vocês conseguiram se encontrar metodologicamente, né, para construir esse trabalho. Sim, obrigado, Marcos. Essa é uma boa pergunta, um bom tema. De fato, na filosofia, mas não somente no Brasil, tá? É uma coisa um pouco geral que, em parte, se deve à hiperespecialização acadêmica. Então, não somente você fica preso na sua área, na filosofia, mas às vezes você fica preso numa sub-área. Você se ocupa, sei lá, da filosofia kantiana e só trabalha isso. Mal dialogando com, sei lá, ou pessoas que se ocupam da filosofia hegeliana, né? Mas dificilmente com... Ora, esse fenômeno, em parte, ainda é presente, em parte no Brasil está mudando. Eu vejo uma geração mais jovem, sobretudo, que está se ocupando mais concretamente dos problemas reais do país, né? Ou seja,
percebo nos projetos de pesquisa que eu tive que avaliar para a agência de fomento, ou nos projetos que recebemos no nosso PPG, no processo seletivo, que há um aumento de pesquisas relacionadas a questões como pobreza, discriminação, de vários tipos, né? Às vezes é a discriminação racial, a discriminação de gênero, mas também de classe. Ou seja, há um maior interesse por estas temáticas. Então, isso, de certa forma, está mudando. O que ainda não é que falta, mas que poderia e deveria ser maior, é o diálogo interdisciplinar. Então, não faltam, com certeza, pesquisadores sociais que se ocupam destes temas. Pelo contrário, né? Nos nossos estudos encontramos e usamos muito desta literatura. Mas o que falta é um diálogo entre essas pesquisas, esses pesquisadores, pesquisadoras e filósofas ou filósofos. Em parte, mais uma vez, isso tem a ver com a hiperespecialização, né? Ou seja, é muito difícil, até do ponto de vista burocrático, registrar no CNPq uma pesquisa como aquelas que fizemos, Valquíria e eu. Dizer que é uma pesquisa interdisciplinar, que vai ter, por exemplo, no meu caso, né, que vai ter também um trabalho de campo, que foi aquele das entrevistas, porque simplesmente os avaliadores de área não entenderiam isso. Não tem nada a ver com a pesquisa filosófica, né? E, claro, há uma dificuldade metodológica justamente por quê? Porque, geralmente, a filosofia social tem um aspecto mais normativo, mas, ainda assim, quando ela se inspira na tradição da teoria crítica, que é o meu caso, e também é o caso da Valquíria, embora ela não seja uma filósofa, mas a teoria crítica foi, desde o começo, uma operação interdisciplinar, né? Então, na chamada primeira geração da teoria crítica, havia sociólogos, filósofos, musicólogos, teóricos da literatura, juristas, economistas, né? O que acomuna, né? Aquilo que estes diferentes autores, pesquisadores compartilham é uma postura, né? Quando Horkheimer escreve seu ensaio sobre teoria crítica e teoria tradicional, ele não fala em teoria crítica inicialmente, ele fala em uma atitude crítica. E a atitude crítica consiste justamente no fato de que o pesquisador ou a pesquisadora revela ou tem consciência, pelo menos, do contexto social a partir do qual ela ou ele fala. Diferentemente do teórico tradicional, que pretende que está falando de lugar nenhum, que está falando numa postura neutra, está só descrevendo fatos, assim como, sei lá, um entomólogo descreve a vida das formigas, aí um cientista social descreve a vida de pessoas em situação de pobreza, como se fossem formigas, né? E ele fosse só um observador. Quando, na realidade, a gente sabe que os pesquisadores sociais criam a realidade que eles descrevem, em parte. E sempre assumem uma postura, tem um interesse atrás. E este interesse pode ser o interesse em manter o status quo. Aí vem a questão de eu só estou descrevendo, não temos como criticar, né? Não faz parte do trabalho de um cientista social criticar a realidade, etc. Ou você pode ter justamente um interesse crítico, emancipatório. Então, desse ponto de vista, por mais que as metodologias, sei lá, de uma socióloga como a Valquíria e de um filósofo como eu pareçam muito distantes, há uma atitude comum, que é justamente este interesse emancipatório. Então, o que fizemos foi juntar as diferentes perspectivas. Claro que, como filósofo, eu tendo a olhar mais para alguns aspectos que aparecem, né? Por certos mecanismos de desenvolvimento de autonomia individual, né? Claro que o conceito de autonomia individual é um conceito eminentemente filosófico. O próprio conceito de alienação que a gente introduz aqui neste segundo livro tem muito a ver com a obra de filósofos, mais do que sociólogos, né? Porque, justamente, o sociólogo pode descrever fenômenos de alienação, mas o conceito é formulado primeiramente, às vezes, geralmente pelos filósofos, ou por filósofos que são sociólogos também, que era o caso do Adorno, né?
Então, desse ponto de vista, acho que nos encontramos bem, claro. Tivemos que aprender a conviver, digamos assim, com a metodologia um do outro, né? Eu aprendi muito com a Valquíria sobre como se faz trabalho, pesquisa de campo, pesquisa empírica. Ela me deixou, assim, me levou a pensar um monte de questões que eu sinceramente nunca tinha imaginado, né? Mas que são relevantes também para a minha obra de filósofo. E penso que também no caso da Valquíria, né, ela tenha aprendido algo justamente a dar esta olhada mais normativa, mais conceitual, né? Acho que nos encontramos aqui. É claro que cada um permanece fazendo um pouco o seu trabalho, né? Então, acho que até nos livros, às vezes dá para intuir quem foi que teve uma certa ideia e escreveu uma certa frase, vamos dizer assim, né? Mas, no final das contas, os dois livros saíram de uma cooperação recíproca, foram escritos juntos, né? A Valquíria, não sei se queres falar. Acho que você falou tudo. Eu acho que o que possibilitou o encontro, eu acho que foi a Frankfurt, foi a escola de Frankfurt, foi a primeira geração, os trabalhos do Theodor Adorno, né? Eu sempre fui apresentada a eles pelo professor Gabriel Kohn, aqui na USP, né? E eu realmente, desde então, eu fiquei totalmente impactada e acho que passei dali a pensar que só era possível fazer uma coisa, um trabalho, digamos, que levasse a sério o conceito de totalidade, né, que era um conceito fundamental da escola de Frankfurt, se o trabalho fosse interdisciplinar. Seguindo os passos dos mestres, né? Se você pensa, todos os filósofos foram, de uma certa maneira, interdisciplinares. Né? Quem também me influenciou muito para ver isso foi o professor Paulo Arantes, que foi meu professor por várias vezes, porque eu repetia os cursos com ele, né? Eu não sabia nada de Hegel, sabia. E sempre estudei muito Marx. Eu sou de uma geração que Marx era o autor, e ainda é, para mim, o autor fundamental. Então, o que ele teve que estudar de economia, né? Eu não escreveria o Capital se ele não tivesse estudado economia, e assim por diante. Eu acho que quase todos eles tinham uma erudição muito grande, né? E essa erudição... Tinha alguns deles que estudavam, inclusive, história natural, biologia, etc., né? Dependendo da época. Então. Bom, dito isso, eu tenho a impressão que o encontro foi possível porque os dois estavam abertos para o encontro. Né? Isso também é uma atitude. Estar aberto para outras possibilidades interpretativas. Se você vai trabalhar com o conceito de autonomia individual, como é que ele se encarna nas pessoas? Ele se encarna, ele existe. As ideias estão no mundo. Né? O fenômeno está no mundo. Se eu vou trabalhar com o conceito de alienação, como a gente sabe que ele se encarna também nas pessoas. Elas estão no mundo. Né? As ideias refletem experiências reais. Né? Os filósofos alguns nomearam mais ou melhor, e também conversando com os sociólogos. Né? Pensa que os fundadores da sociologia, Weber, Marx, Durkheim, Simmel, são todos, de alguma maneira, ou juristas que também dialogavam com o direito, né? Por exemplo. As ciências sociais aqui em São Paulo, a gente não foi acostumado a pensar no diálogo direito e filosofia, direito e sociologia, quando os nossos fundadores eram isso, né? Weber escreveu sobre o direito, Marx escreveu sobre o direito, Durkheim escreveu sobre o direito, e aqui a gente é separado até fisicamente. Né? A faculdade de direito da USP não tem nada a ver. Até em São Paulo, a distância entre uma e outra é quase de uma cidade na outra, por causa do tamanho da cidade.
Agora, tem pequenos grupos, e eu faço parte de alguns deles, que a gente começou a conversar e tentar uma discussão juntos, né? Por várias razões, até da conjuntura nacional. Isso se impôs, né? Mas eu acho que é isso, entendeu? Os sociólogos também não se achavam obrigados a ler os filósofos. Foram alguns filósofos que mostraram, não, como é que vocês não vão ler Hobbes, não vão ler Maquiavel, não vão ler Locke, né? Tem também do outro lado, né, no caso da sociologia, também uma limitação muito grande, não é? De percepção de que qualquer objeto de estudo ele exige, até de respeito ao próprio objeto, ele exige essa visão interdisciplinar. Né? E, claro, como ele lembrou da atitude que o Horkheimer fala na teoria crítica e teoria tradicional, que é um ensaio de 30, né? 30 e pouco. Né? É isso, eu acho que nós dois, não sei se muito conscientemente, mas tivemos essa atitude crítica e essa vontade, essa abertura para um encontro interdisciplinar. Acho que foi isso o nosso segredo. Não é segredo. Acho que deu certo. Tem momentos mais tensos, menos tensos, momentos em que a gente está mais distante, momentos em que a gente está muito próximo, até porque os trabalhos, né? Eu sou aposentada agora, então eu tenho mais tempo para algumas coisas do que ele. Eu estou agora, sábado mesmo, esse final de semana, eu vou para o Jardim Ângela aqui, uma outra pesquisa de outra natureza, mas no fundo da mesma, junto com uma colega minha, e a gente vai começar um trabalho sobre participação dos muito pobres. Jardim Ângela é um dos lugares mais pobres do mundo, né? E ali tem muita gente trabalhando ali. E e longe, assim, é periferia, que eles chamam agora de hiperperiferia, né? Então, a gente vai estar vendo como faz um cineasta, né? Os locais de locação, né? Então, a gente está vendo isso, né? Para poder começar entrevistas e observação e tal. Então, eu carrego as coisas que eu aprendi muitíssimo com a Lê, né? Até pela formação diferente, ele é italiano, eu sou brasileira, muito mais velha de idade do que ele e tal, mas a gente tem um temperamento explosivo, os dois, de vez em quando dá uns negócios assim, mas tudo bem, deu tudo certo, aí os livros estão aí, e parece que as pessoas estão lendo. Segundo informações que eu tenho, elas estão lendo o segundo livro. Né? Uma dizendo qual que elas gostam mais. Elas acho que viram mais continuidade do que nós mesmos, viu, Ale? Então talvez essa seja a questão, mas eu acho que tem uma coisa que eu ouvi a professora Valquíria comentando, que é interessante, que foi a ideia do autofinanciamento. Né? Como? Autofinanciamento. Vocês tiveram que colocar a mão no bolso para fazer as viagens e pagar o trabalho, né? Porque não tem quem financie um trabalho desse. É um trabalho que dura 4, 5 anos. Pois é. O imediatismo hoje, alguém já até escreveu sobre isso, né? As agências exigem um imediatismo que é contrário à reflexão crítica. A reflexão crítica ela precisa de tempo para você amadurecer criticamente, no sentido crítico sério. Né? Você não pode dizer que você vai esgotar um tema em um mês, em 8 meses, em um ano. Quer dizer, não há nenhum respeito ao objeto. Tá? O objeto é que manda, que exige o seu tempo de ser absorvido pelo analista, né? pelo pesquisador. No nosso caso, a gente lidava nesse segundo livro, muito com sentimentos. Sim. Né? Então, não dá para você ir lá, em 2, 3 entrevistas e dizer, tá bom, assim. Não é assim. Né? Ele tem uma dinâmica própria, uma história, um tempo, que você, como kantiano sabe melhor que o respeito ao objeto. Né? O objeto que impõe as suas regras, né? Nesse sentido de como ele vai ser apreendido.
Né? Uhum. Eu acho que essa questão que vocês colocaram, talvez ela é inevitável, dessa diferença entre o primeiro livro, em que a questão da autonomia estava em primeiro foco, e agora esse segundo livro, em que o sofrimento social da pobreza aparece. De certa forma, tem uma tensão entre as duas posições e os dois momentos do Brasil que vocês estão descrevendo. Porque naquele primeiro livro era o contexto do Brasil grande, do Brasil que estava fazendo projetos de entrar no Conselho de Segurança da ONU, empurrando a porta, nós somos grandes, nós temos direito, e tinha um certo otimismo naquele primeiro contexto, né, com o país. E o segundo livro começa já no contexto de 2016, em que tudo está implodindo, né? Você tem um contexto de golpe e até vai 2019, onde, de certa forma, o que foi construído lá atrás caiu. É como se a gente tivesse uma grande queda, né, da própria ideia de país. E você estava uma pergunta para a autonomia e agora o sofrimento, mostrando o que ele retira de humanidade, de potencialidade, inclusive, de autonomia. Né? Queria que você comentasse um pouco essa transição de questão, já que vocês falaram, as pessoas não estão percebendo essa diferença, né? Sim, de fato há uma diferença bastante grande eu diria, no tom dos livros. Digamos, se fosse música, né, seria mesmo na tonalidade, né? Esse é um livro em bemole, não é um livro como em maior, como É um livro em bemole, que é memória. a tonalidade mais triste, né? Digamos assim, mais culpa. E as razões você identificou exatamente, né? E é por isso que também a gente começa a parte sobre os depoimentos das mulheres situando justamente o período e com esta fala do motorista, né? Falando do golpe de 2016. De fato, as entrevistas aconteceram, em sua maioria, num período de grave recesso democrático no país. Não somente, bom, primeiro pela questão do golpe, né, da presidência Temer, e depois pela presidência Bolsonaro. Né? Então, foram momentos nos quais, de fato, a democracia foi para trás, as políticas sociais foram para trás. Interessantemente, o Bolsa Família foi, de certa maneira, o único programa que ficou, que não foi abolido completamente, até o governo Bolsonaro aboli-lo também, mas com este novo programa, né, que era o Auxílio Brasil, que, porém, tinha um prazo de validade, basicamente as eleições, né? Depois das eleições, o Auxílio Brasil teria acabado. E isso não é casual, porque justamente no auge do programa, durante o governo Dilma, por exemplo, havia quase 60 programas sociais. Todo mundo fala sempre do Bolsa Família, mas o Bolsa Família era um de 60 programas de combate à pobreza. O Bolsa Família não é estritamente falando o programa de combate à pobreza, porque não vai mexer com as causas estruturais da pobreza. Embora possa ajudar famílias e ajuda famílias a sair da pobreza. Mas ele não mexe com as causas estruturais. Para tanto, necessita programas de outro perfil. E havia programas que iam dar crédito gratuito, ou seja, crédito basicamente sem necessidade de ser pago de volta, a programas para a formação de cooperativas agrícolas, Luz para Todos, enfim, havia uma infinidade de programas. O próprio programa de construção das cisternas, das quais falamos no livro, né, cuja retirada mostra, mais uma vez, o que a Valquíria mencionou antes, uma falta de humanidade. Porque condenar as pessoas a passar sede para poupar, assim, poucos milhares de reais, porque cada cisterna custava para ser construída poucas centenas de reais, né? Ou seja, não era um programa caro. Então, acabar com o programa de construção das cisternas de água
e condenar as pessoas a sede é simplesmente um gesto desumano, de grande desumanidade. Então, é claro que, neste contexto, também o livro sofre um pouco do clima, e também a gente, né? A Valkyrie e eu sofrimos deste clima. Não dava como... Não era fácil ser tão otimistas, embora também o primeiro livro não é tão otimista como parece, né? A gente fala no final do livro que, assim, a nossa conclusão de que este programa abre frestas para a possibilidade de um aumento na autonomia pessoal. Não é um diagnóstico super positivo, tipo, agora vai mudar radicalmente a vida destas pessoas, etc. Porém, que as mudanças tinham irrelevantes, isso a gente podia ver, né? É claro que, como eu disse, né, não é isso que vai acabar com a pobreza no Brasil. Então, foi isso também que nos levou eu diria que foi justamente esta volta desta política desumana, esta volta desta política da crueldade social, que nos levou a escolher este assunto. Ou seja, de certa forma, mais uma vez, é o assunto que se impõe, né? Numa época em que os governos mostram não somente de não levar em conta os interesses das pessoas mais vulneráveis, mas ativamente agem contra estes interesses, ativamente criam sofrimento. É inevitável que um pesquisador, uma pesquisadora se pergunte sobre isso, né? Então, como no caso do primeiro livro, este enorme sucesso do programa, do ponto de vista econômico, e primeiramente, né, nos levou a pensar se havia outros aspectos relevantes, humanos, a questão da autonomia, justamente. Neste caso foi a mesma coisa, né? Perante este crescimento provocado pelos governos brasileiros, a gente se perguntou, mas queremos entender melhor este sofrimento, né? Como ele está ligado à pobreza. Valquíria. As pessoas, a gente fez um seminário lá com a Yara e a Raíssa na Unicamp, que foi muito interessante, e ambas disseram que era um livro muito triste, que era um livro difícil de ler, porque era triste. E o outro, o primeiro, né, tinha sido um livro de esperança. E esse, a expressão sempre usada é assim, elas sofreram muito para ler. As pessoas que leram dizem que é um livro muito triste. O próprio editor disse, o Gésio disse, é um livro muito triste. Bom, eu diria o seguinte, quando nós fizemos o primeiro, claro que o tema do sofrimento ele estava ali, já revelado. Mas o que a gente queria mostrar é que a pobreza ela é muito ampla, ela tem uma amplitude de situações. Por exemplo, a pobreza é um sentimento também. E esse sentimento a gente só podia entendê-lo se estudasse do ponto de vista do sofrimento. Foi até uma ideia do Alê, né? Vamos estudar o sofrimento. Né? Foi ele que puxou esse fio. Né? Por quê? Porque o sofrimento também é causa de não autonomia. Quer dizer, ele tem um efeito paralisante sobre as pessoas. Não é? O que você imagina que é uma pessoa humilhada desde que nasce, em todas as filas, em todas as situações, na fila do SUS, na fila da carne, na fila do sei lá o quê. Enfim, é este ser que passou a vida sob os grilhões do sofrimento social. Por que a gente fez questão de estudar o sofrimento social? Porque ele pode ser evitado. Já nos ensinou Freud, né?
Isso nós tiramos do próprio Freud, né? Quando ele lá, como é que chama a obra lá, do Freud, sobre o mal-estar na civilização. mal-estar da civilização, ele diz isso. Há sofrimentos que podem ser evitados se não fomos nós que criamos, ele se pergunta, as instituições sociais, nós não podemos alterá-las para evitar o sofrimento? Então, é desse sofrimento que nós estamos falando. É o que nós podemos fazer, né? Nós não somos psicólogos, nem psicanalistas, e nem entramos por esse viés aí, porque não teríamos competência para fazê-lo. Mas evitar o sofrimento social é possível, sim, com políticas públicas. O Bolsa Família, elas mesmo disseram já no primeiro livro que muitas situações de sofrimento social, né, puderam ser evitadas, ou pelo menos, não sei se completamente evitadas, mas amenizadas. Mas nós estudamos ali o sofrimento infantil. O que o sofrimento infantil remete necessariamente? Há uma outra questão, a questão da educação. Achar que torturar crianças é uma forma de educá-las, esse método permanece ainda, né, entre os pobres. Não é? Que pensa que desapareceu? Não desapareceu. Se você olhar as idades das nossas entrevistadas, elas são mulheres muito jovens. Né? Portanto, nos anos 90, agora, ainda nos anos 90, elas estavam também ainda reproduzindo torturas infantis, as descritas lá pelo Graciliano Ramos, que a gente cita, né? Na infância, de bater nas crianças, deixar de castigo, de castigos cruéis, etc. Tem ainda uma reminiscência disso, que é ainda o esclarecimento sobre como educar as crianças não chegou lá. Né? Crianças que apanham na escola, né? Que sofrem. Nós temos um livro inteiro que não foi a Flávia, a professora Flávia Brito, da Paraíba. Ela, quando a Bolsa Família fez 10 anos, ela me convidou, eu fiz só um artigo que está lá. Vários pesquisadores mostravam, por exemplo, como as crianças, filhas de Bolsa Família, sofriam preconceito na escola. Dos diretores, das professoras. Diziam, esses aí são filhos do Bolsa Família, só estão aqui para a mãe não perder a bolsa. Culpando crianças de 8, 9 anos. Desprezando essas crianças, fazendo eles sofrer. Então, esse é um tema, que é o tema da formação da vontade, se você quiser, da formação dos sentimentos, que ainda acho que pouco estudado no Brasil. Tá? De vez em quando a gente fica sabendo, tantas meninas são estupradas por dia no Brasil. É notícia do Jornal da Noite, e as pessoas ouvem isso, ouvem outras notícias em seguida, sobre corrida de carro, e não sei o quê, e passa, né? Passa. É como se fosse uma homogeneização dos temas que a mídia também cria, mas o sofrimento das crianças ainda é muito grande. Ainda não está suficientemente esclarecido o que as crianças passam nas escolas, sobretudo nas escolas pobres, né? Porque os ricos, pelo menos aqui em São Paulo, estudam em 2 ou 3 colégios que custam de 10 a 12 mil reais por mês para cada criança. Você vê quem é que pode estudar nessas escolas. Então, essas crianças, eu estava vendo, por acaso, o neto de uma amiga minha, ele tem 15 anos, 16 anos, está lendo Montesquieu. Eu nem sei se dá certo ler Montesquieu com essa idade, mas, enfim, lendo das leis. Ele estuda num colégio que custa isso que eu falei para vocês. Né? Então, no Brasil, você tem isso. Né? As crianças da periferia são crianças muito sofridas. E nesse período aí, Bolsonaro-Temer, elas sofreram roubo da merenda. No período anterior, a merenda era estudada por nutricionistas. Não,
a merenda virou suco, esse suco de pó que compra no supermercado, que põe na água, com bolacha. Para crianças que não recebem a alimentação adequada, também não só porque não tem, também, mas porque não tem esclarecimento nutricional, que é um tema também que a gente precisa levantar. Aonde eu vou, eu falo, gente, se alguém educar nutricionalmente, o que deve ser comido, absorvido por uma criança que está em idade de crescimento, que precisa de ferro, precisa não sei do quê, aquelas coisas. Meu Deus, era Josué de Castro, 1948, Geografia da Fome, está lá. Não precisa nem fazer grandes pesquisas, ele vai dando, olha, na idade tal tem que comer mais isso, mais aquilo, que está, né, para melhorar o funcionamento cerebral, blá, 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 blá. E vocês veem, por exemplo, a epidemia de autismo que está tendo no Brasil, né? Não sei se no Brasil ou no mundo, e de vários transtornos. Né? Isso significa que as crianças estão sendo maltratadas. Né? Tem um sofrimento aí que ainda não está esclarecido suficientemente. Então, eu acho que o livro ele é triste por isso, porque a gente, olha, o Bolsa Família voltou, saímos do mapa da fome, mas, né, ainda temos que criar mais programas, e programas na área cultural. É muito difícil se convencer as autoridades municipais a fazer isso. Agora parece que vai ter, ali, não sei se você está sabendo, o presidente Lula assinou agora não sei se é decreto, lei, o que é, uma coisa meio assim chamada formação de cidadãos. Alguma coisa nessa linha, eu vou ver direito. Mas é muito recente, coisa da semana passada, educação para a cidadania, alguma coisa assim. Né? Que era uma coisa que a gente percebia o tempo inteiro, como essas pessoas não se sentem cidadãs, não se sentem sujeitos. Elas não se sentem. Né? E, então, é um pouco por aí que acho que as pesquisas desses encontros maravilhosos que nós tivemos vão ter que cuidar, né? Juntar filosofia com sociologia, com antropologia. Acho que vai ser muito importante se a gente conseguir fazer um movimento nesse sentido. Eu tô falando de Goiás, né? Eu estou no interior de Goiás. Moro aqui no Sudoeste Goiano, cidade chamada Jataí, que é o centro do agronegócio. Mas eu ia comentar outra coisa. Aqui em Jataí estão criando agora a Escola da Guarda Municipal. Que é Eles isso? querem municipalizar o programa de escolas militares. Aí, como não tem polícia militar do município, tem guarda municipal, estão criando Escola da Guarda Municipal. Então, qualquer programa que fala de criação de cidadania já me assusta, porque o que eles chamam de cidadania aqui em Goiás é algo extremamente problemático. Vai lembrar a educação moral e cívica antigamente, né? Mas eu acho que a gente tem que... Eu vou voltar aqui para as questões do texto, a gente vai falar mal dessa situação que é terrível. Eu fiquei lembrando, quando eu estava lendo o texto, de um artigo do Richard Hort. Eu estudei muito tempo o Richard Hort. Ele tem um artigo chamado Love and Money. Ele fala que ele estava na Índia para um congresso internacional, num hotel luxuoso, de ar-condicionado. Aí ele via tanta pobreza na rua que ele resolveu encher o bolso de moedas. Aí ele saía na rua distribuindo moedas, até que ele percebeu o absurdo que ele estava fazendo, a loucura que ele estava fazendo, porque ele não conseguia imaginar a vida de ninguém daquelas pessoas. Aí ele cita o Foster, o Howard's End, em que ele fala justamente isso. Os pobres são inimagináveis, a não ser para o antropólogo, para o sociólogo. Então, é como se eles não tivessem espaço no romance. Eles não tivessem espaço para identificação, né? E essa é uma grande questão. Como trazer essas pessoas para elas serem imagináveis, né? E como trazer a voz dessas pessoas. Vocês falaram muito na preparação teórica sobre essa dificuldade também de não se sobrepor à voz de uma forma que você objetificasse as pessoas para impor suas teses, né?
E aí você ganha, nas entrevistas, você tem ganhos, eu vou dizer ganhos teóricos, são materiais. Quando você tem alguém que diz sede que atravessa corpo e espírito, como a Fátima, ou o dragão do racismo, do Jorge, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa conexão que a narrativa proporciona em termos emocionais, para romper essa barreira do inimaginável. De fato, a questão do inimaginável é um dos aspectos mais interessantes, né? Porque há muitas autoras e autores que trabalharam a questão da invisibilidade da pobreza, né? Começando pelo Zimmel, que a gente cita sobretudo no Voelzels, né? No primeiro livro. Ele escreveu um ensaio que até hoje é considerado um clássico, chamado The Armes, o Pobre, e ele fala da invisibilidade. E essa invisibilidade, inicialmente, prima facie, né, é claro, uma invisibilidade concreta, né? Ou seja, você simplesmente não vê os pobres na rua, né? Ou melhor, vê e não vê, né? Claro, no Brasil é mais fácil ver, sobretudo em São Paulo, né? Pessoas em situação de rua, mas ele, pensando mais no seu tempo, né? Ou eles são literalmente marginados, ou seja, colocados às margens, né? Como acontece um pouco nas periferias, ou no nosso caso, nestas áreas rurais, né? Que são aí é uma invisibilidade simplesmente porque ninguém literalmente vê eles, né? Nem a própria prefeitura às vezes vai ver o que está acontecendo com elas, né? Com essas pessoas. Mas esta invisibilidade material resulta também numa invisibilidade social. Ou seja, você não vê o pobre no sentido de que você não faz como se ele não existisse. Também se você vê ele fisicamente, percebe que está lá ao seu lado tem uma pessoa em situação de rua, ou pedindo dinheiro, ou passando fome, você simplesmente vive como se isso não fosse de sua conta. E isso é interessante porque aponta para um aspecto da nossa sociedade, da sociedade que nasce com a modernidade europeia, sobretudo com a reforma protestante, na qual se justifica o desinteresse para com a situação dos pobres, né? Se você lê as histórias... Bom, primeiro, isso tem muito a ver com a história da pobreza, né? Pobreza é um fenômeno muito difícil de ser definido também porque você não sabe exatamente o que significa pobreza. Se você vai ver como é que vivem os povos originários, por exemplo, na Amazônia, aqueles que ainda não entraram em contato com a nossa civilização, eles vivem na pobreza ou não? É difícil dizer. Depende como você entende pobreza. Do nosso ponto de vista, poderíamos dizer, sim, claro, não tem nada do que a gente tem, em termos de, sei lá, infraestrutura, ar-condicionado, comida disponível, geladeira, carro, porque a gente tende a definir pobreza ou não pobreza em termos puramente materiais, né? Agora, de outro ponto de vista, alguém poderia dizer, tá, tudo que eles necessitam, eles têm. Então, dá para dizer que é pobreza, né? Isso não é uma questão tão nova. Os antropólogos já nos anos 30 falavam disso, nos 30, 40, 50, o Marshall Salins, a questão da economia da idade da pedra, como ela chama, né? Ou seja, essa ideia de que os caçadores-colhedores viviam na pobreza. Não, na realidade, assim, esse tipo de povos que vivem de caça e colheita, para sustentar-se e satisfazer suas necessidades básicas, precisa trabalhar, digamos assim, 1, 2, 3 horas por dia. O resto é tempo livre. Enquanto nós estamos numa sociedade da abundância, mas nas quais as pessoas, se têm sorte, trabalham 8 horas por dia. Mas muitas vezes têm que trabalhar mais. Então, como é que você vai definir riqueza e pobreza? Somos mais ricos? Temos mais coisas.
mas não temos tempo. Uhum. Tá? Então, depende muito de como você define tudo isso. E daí esta questão, nas sociedades europeias, se cria uma camada de população que vive na privação, embora a sociedade tenha instrumentos para sustentar todo mundo. Isso não é uma coisa contemporânea, é uma coisa já da modernidade. E, inclusive, os primeiros que criticam este aspecto da sociedade europeia, claro, há uma crítica interna. Francisco de Assis, para citar um nome entre mil, né, que critica a desigualdade. A Idade Média Europeia é perpassada por jaqueris, por revoltas populares contra a desigualdade, contra os ricos, para abolir a desigualdade. Só que todas elas fracassam, todas. Mas uma crítica contundente à sociedade europeia, à sua desigualdade, à naturalização da pobreza, vem justamente dos povos indígenas. Quando os franceses e os ingleses chegam lá no norte, na América do Norte, iniciam um processo de intercâmbio, digamos assim. Ou seja, como há enviados dos povos originários que vão para a Europa como embaixadores dos seus povos. E temos vários relatos desta situação, dessas viagens. E vários desses pensadores, embaixadores, vamos chamá-los, indígenas, falam disso para os europeus. Como é que vocês dizem que são uma sociedade cristã, e o cristianismo se funda sobre a caridade, quando vocês deixam as pessoas passar fome na sua rua? Nós nunca fazemos isso. Nós temos menos coisas de vocês, não temos todo o que vocês têm, mas ninguém passa fome na nossa sociedade. E você que se gabam de ser tão avançados, deixa as pessoas passar fome. Essa é a naturalização da pobreza. E esse é um fenômeno moderno. Tá? Esse é um fenômeno moderno. Porque na Idade Média, quando havia pobreza, e a ideia era, tem que ajudar os pobres. E havia inúmeras instituições para a ajuda dos pobres. As pessoas que não eram pobres tinham a obrigação moral de ajudar os pobres. Quando chega a reforma, sobretudo com Calvino, mas já com Lutero, a ideia é de que não. Pobre não precisa ser ajudado, pobre tem que se ajudar. Se ele é pobre, por que não se ajuda? E esta mentalidade cria uma justificativa para simplesmente naturalizar a pobreza e se desinteressar do pobre. Tá? E isso caracteriza muitas das nossas sociedades, diferentemente das sociedades tradicionais. Então, quando a gente fala em educação, até em educação cívica, é claro, eu sei que no Brasil isso tem um termo que tem uma história muito ruim, mas a gente tem que libertar este termo dessa história. Tá? Assim como tivemos que recuperar a bandeira nacional das mãos do... O civismo como uma virtude, né? Exato, ou seja, educação cívica significa simplesmente a educação a saber quais são os teus direitos, a conhecer a Constituição, é isso. Não é educação a saber quais são os teus deveres, essa é a diferença. Durante a ditadura, a educação cívica significava aprende teus deveres, só. A gente pensa em educação cívica em termos de direitos, aprende teus direitos. Estas pessoas, a gente ressalta isso no primeiro livro, mas também no segundo aparece isso. Nenhuma dessas mulheres, basicamente, fala em injustiça, nunca. E só 5 das mulheres, das centenas que entrevistamos, falou em direitos. E destas 5, só uma, de fato, demonstrou de saber o que é um direito. Então, como é que eu posso imaginar que essas pessoas reclamem por seus direitos? Elas não têm. Educação cívica nesse sentido. Ensinar essas pessoas o que significa ser um cidadão e ter direitos. Tá? Então, nesse sentido, é o que elas precisam. Sim. Na realidade, todo brasileiro precisa, né? Porque também a classe média ou a classe superior não sabe o que é direito. Porque o que ela acha que é direito, muitas vezes, é privilégio. Ela não sabe distinguir entre direito e privilégio. Então, reclama por seus privilégios, geralmente, não por seus direitos. Então, acho que isso é um ponto central, né? Então, são 2 aspectos de educação. Por um lado, educar a sociedade como um todo a não naturalizar a pobreza.
essa que é a tarefa principal de um teórico crítico hoje, sobretudo de um filósofo, né? Porque o filósofo dificilmente vai oferecer propostas concretas de políticas. Mas o que ele pode fazer é desconstruir um certo tipo de discurso que justifica a pobreza, que naturaliza a pobreza. Então, a questão é desnaturalizar a pobreza. Diluir essas relações sociais cristalizadas, reificadas, que nos deixam aparecer a existência de um quarto da população brasileira na pobreza como se fosse um fato normal. Isso não é normal, isso não é natural, isso, como a Valquíria falou antes, é algo que é criado pela sociedade, portanto, pode ser modificado pela sociedade. Então, a educação, não somente no sentido de educar as pessoas em situação de pobreza a ter conhecimento de seus direitos, mas também ensinar, sobretudo ensinar a classe média, a classe alta, mas também a parcelas da classe trabalhadora, que pobreza é inaceitável, moralmente inaceitável, e que eles têm um dever de solidariedade com os seus companheiros. Não precisamos mais necessariamente de recorrer à ideia medieval da caridade cristã. É uma questão de solidariedade cívica. Né? Por isso, a educação cívica, justamente das elites, das classes médias, que não tem nenhum sentido cívico. Elas não se veem como cidadãos brasileiros. De jeito nenhum. Elas acham que eles vivem num mundo que não tem nada a ver com mais de 200 milhões de brasileiros. Você, Valquíria, queres complementar? Não, eu concordo, é isso mesmo. Eu tenho essa sensação o tempo todo de que tentar entender essa cegueira, né? essa insensibilidade, né? Diante de algo que para elas é natureza, sabe? Assim, como a chuva, as enchentes, essas coisas. Né? Então, eu acho que é isso, Ali. Quer dizer, se existe hoje uma tarefa cívica, nós, intelectuais, é desnaturalizar o que é socialmente produzido. Porque é uma forma de fetichizar a sociedade, né? É uma forma de fetiche, de reificação. Né? Eu lembro sempre do texto da Agnes Heller, que eu acho que se chama assim, a sociologia como desfetichização da sociedade. É um texto, eu acho que muito antigo, que eu só tenho assim de lembrança. Agnes Heller. Quer dizer, ela colocando como tarefa da sociologia o desfetichizamento. Então, na hora em que você revela o que nós tentamos fazer, a produção da pobreza como políticas deliberadas, são políticas econômicas deliberadas, na hora em que você elege, né, como mostra a italianinha lá, que escreveu um brilhante livro que se chama O Capital. Como é o nome dela? Ela tem um nome... Clara Mattei. Chiara Mattei. Exato. Quando ela mostra, quando você elege como centro de política econômica o ajuste fiscal, parece natureza isso. As mídias repetem isso, olha, é assim, tem que ter ajuste fiscal, tem que ter rigor fiscal, porque eles têm que esconder o tempo inteiro, não sei se sabem ou não sabem, que não falta dinheiro, que é mentira. O problema não é fiscal. Tem aí os 140 mil usurpando a riqueza nacional na forma absolutamente natural de dívida pública. Nós precisamos nos nutrir, aprender a explicar isso. Essa grande farsa. Não é fiscal o problema é de usurpação mesmo da riqueza nacional. Né? Tem gente capaz disso? Tem. Está cheio, mas está na imprensa alternativa, em algum outro site, mas ele não se transformou numa demanda
nacional, numa linguagem fácil de ser explicada. Nós precisamos convidá-los, convocá-los, melhor dizendo, a explicar isso. Né? A isso que parece natural. Porque desde que eu me conheço por gente, existem pobres no Brasil. As crianças vêm nas ruas, os pobres. São Paulo hoje está cheia de gente pedindo esmola nos semáforos. A gente até se irrita, não? Porque bate no vidro do carro. Eles são os incômodos, eles são indesejáveis. Né? Está na bibliografia, por exemplo, quando o Thompson estuda isso, as revoltas medievais, que eu esqueci exatamente o nome do texto dele, é um texto que está numa revista inglesa. Isso aí, a produção e a reprodução permanente e constante dos chamados indesejáveis, ou como ele chamava, as classes perigosas. Né? São os perigosos. Quem são os perigosos? Não são os que estão usurpando a riqueza nacional. São esses coitados aí. Se eu descer agora do meu prédio, certamente vai ter na calçada aí uns 2 ou 3 deitados, embriagados, sei lá, ou drogados, não sei o quê, pedindo comida. E agora eles põem uma placa, né? Estou passando fome, estou passando fome, estou passando fome. Não sei se aí em Jataí, onde você está, tem isso, tem também? Tem. Então, eu acho que a gente tem que fazer muitos cursos, propor muitos encontros sobre esse tema. Inclusive, né, como você sabe melhor que eu, Ale, fazer os kantianos enxergarem os pobres, né? Tropeçam os pobres nas ruas, mas ficam lá, né? Então, isso cria, inclusive, um preconceito ruim da parte das outras ciências sociais contra os filósofos. Acho que isso é muito ruim, não é? E muito danoso para o conhecimento. Sim. Pelo contrário, acho que a gente precisa demais dos filósofos, e vice-versa. Né? Mas eu tenho a impressão que, não sei, que você que está lendo o nosso livro, Marcos, você achou assim, um livro de fácil leitura ou o que você achou? Eu acho que a leitura, ela, por um lado, ela é fácil, porque o livro é bem escrito, mas, por outro, ele tem esse custo emocional. Se você lê ele e não tem esse custo emocional, você está lendo errado. Você tem que, de alguma forma... O custo emocional, você usou a palavra custo? Custo emocional, isso. Você tem que, de alguma forma, ter uma recepção adequada desse texto. Ele te exige um cuidado com a leitura para que você possa se modificar por ela. Não é um texto teórico simples que você lê e aprende os conceitos que estão ali dentro. Tem essa dimensão, que ele tem essa dificuldade. Mas eu acho que essa dificuldade é o que dá densidade para ele. Porque tem muito mais coisa nele do que as palavras estão dentro. É como se você falasse o tempo todo de algo... Tem uma metáfora do Camus sobre quando ele chegava perto da mãe dele, a mãe dele não falava quase. A mãe dele era emudecida por uma situação de pobreza e talvez por uma dificuldade mental que ela tinha. E ele dizia que o tempo se adensava. O Raduan Nassar usa essa metáfora também. Ele sempre usa essa metáfora. Do tempo tem uma densidade, do tempo tem do lugar tem... E esses textos, quando você fala da dimensão tácita da pobreza, de algo que não é dito, de algo que você não vou conseguir dizer, se você não tem esse tempo de leitura para tentar imaginar ou tentar se colocar na posição de quem não sabe, o texto não funciona como deveria funcionar. É isso que é a impressão que eu tenho. Né? Que ele é um texto exigente nesse sentido. Ele exige essa parada. É difícil. Não, não é tão difícil na linguagem, digamos assim. A linguagem, a gente acho que escreveu o texto com
Não, eu acho que a linguagem é tranquila, assim. Não, mas isso você acabou de fazer um baita elogio, porque acho que os textos que vale a pena ler são aqueles que têm várias camadas e que permitem várias leituras e que sempre tem algo que é não dito, como você falou, né? Que deixa as pessoas pensarem. Então, eu agradeço muito esta sua caracterização. Eu fico também muito feliz, porque a gente sempre temeu escrever textos muito herméticos, não abrindo mão do rigor teórico, metodológico, mas como combinar isso com uma linguagem que não fosse hermética, que não fosse assim, de difícil acesso. Eu fiquei contente que lá no lançamento aqui em São Paulo tinha médicos, advogados, juízes, que já tinham lido o outro e foram lá ver. Depois, na correria, acho que não deu nem tempo de eu apresentá-los ao Alê. Mas eu achei isso muito interessante, que o outro livro teve juízes que fizeram resenha para a Associação dos Juízes, não sei o que lá, a pedido da tal associação, e eu nunca fiquei sabendo por eles se eles encontraram alguma dificuldade assim que a gente podia corrigir quando fosse fazer um texto e tal, não usar certas palavras ou explicar melhor certos conceitos. Né? Sabe como é? É um pouco uma preocupação que eu tenho de deixar alguns que são muito complexos. O conceito de alienação é de uma complexidade enorme, né? Porque a alienação também em português, ela também serve para dizer que o cara é louco. Sim. Não é nada, né? Então, como mostrar que a alienação é um fenômeno social, ela é produzida e reproduzida incessantemente, quer as pessoas saibam ou não saibam, né? Quais os níveis de alienação existentes, eles não são iguais, né? Então, esse é um lado. O outro lado, voltando aí ao exemplo que o Alê deu, o negócio lá da pobreza, eu acho que quando a gente fala em pobreza, a gente tem que ter uma régua. Qual é o nível de desenvolvimento social que uma sociedade já atingiu que torna a pobreza mais insuportável? Né? Quando uma sociedade já se desenvolveu, por exemplo, ela tem um bom serviço público de saúde, um bom serviço de transporte, você já vai diminuindo o sofrimento social. Na hora em que você vê, aqui em São Paulo, no final da tarde, as pessoas penduradas nos ônibus, quase que sufocadas dentro dos trens e dos metrôs, e que elas passam desse jeito 2, 3 horas para chegar nas suas casas, sobretudo as mulheres que ainda chegam em casa e vão fazer a comida para as crianças, para o marido, ou às vezes até sofrer maus tratos, é uma coisa. Outra coisa é quando você tem uma estrutura de transporte público, de saúde pública, de praças que as pessoas podem sentar-se para descansar, etc. Isso tem a história da cidadania, ela é diferente por isso. Sim. É diferente ser pobre na Suécia. Sim. E ser pobre aqui, por exemplo. Ou sei lá, no Paraguai, enfim, na América Latina. Deixa eu dar um exemplo, professor. Dar um exemplo. Eu trabalhei... Régua. Sim. Só dar um exemplo que eu acho que ilustra bem isso, que eu trabalhei na Unilab, que é a Universidade de Integração com a África. Então, eu tinha muitos alunos de vários lugares. A Redenção. Não, eu trabalhava na Bahia, na unidade da Bahia, que fica em São Francisco do Conde. Qual lugar? São Francisco do Conde, fica a 60 quilômetros de Salvador. São Francisco do Conde, chama? Isso. É a cidade onde tinha aquela refinaria, uma enorme refinaria. A cidade é muito rica por conta dessa refinaria, que o Bolsonaro vendeu para os árabes. A cidade é extremamente rica, porque onde tem petróleo, tem aquela riqueza e tem aquela pobreza da dependência do petróleo.
Mas é muito curioso porque os africanos nadam naquilo lá com a água deles, assim, porque nos países africanos, Angola, Moçambique, essa situação do petróleo acontece também, né? Como é que, doença holandesa, né, que eles falam, né? Mas a história que eu vou contar é a seguinte: eu tinha uma aluna que ela me contou uma história de um momento que ela passou fome, da dificuldade que ela teve, que ela teve um dia que ela passou fome. Mas o problema dela passar fome é que ela sempre tinha a comida individual da família dela. E teve um dia que não tinha condição de comprar aquela comida, ela teve que comer na comida comum. Porque lá tinha sempre uma panela de comida que era feita para a comunidade inteira. E ela teve que ser limitada daquela comida que a comunidade inteira se alimentava. Isso, para ela, é uma descrição triste, como se ela tivesse passado fome. Olha o que é a modernidade, né? Assim, chegando, né? Tipo, eu tive que me alimentar em comum. E aí ela falava, eu nunca mais quero passar fome desse jeito, né? Sim. Então, ela estava estudando, ela estava tendo uma ruptura com a comunidade, eles comiam separado, e aí num dia ela não tinha dinheiro para comprar separado, teve que comer em comum, e para isso ela fez um discurso como E o Vento Levou, sabe? Na narrativa dela. Nunca mais eu quero passar essa situação. Essa situação. E era de comer. Então, deixa eu fazer as perguntas que eu faço para todos os convidados. São 3 perguntas que eu faço para todos. Então, eu vou começar com a Valquíria, professor. Tá? A primeira pergunta é: o que é filosofia? Sei responder assim, o que é filosofia. Eu acho que é uma forma de conhecimento do mundo. Né? Que tem suas exigências epistemológicas, éticas, aí dependendo disso tudo, das épocas, das diferentes épocas históricas. Né? Eu acho que é uma forma, claro que eu sei que é uma forma simplória que eu estou falando, mas é uma forma de conhecimento do mundo, de percepção do mundo. Né? Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe marcou? Ou que mais lhe marcou? O Alessandro Pinzani. Essa resposta, o pessoal não pode ver. O Alessandro tem, agora, o Alessandro me conhece, não sou de puxar saco de ninguém, mas eu acho que o Alessandro deixa a filosofia bem viva. Foi muito bom trabalhar com ele, porque não era... Eu venho da USP, né? Formada pela USP, onde a filosofia era assim, meio... Como é que eu vou dizer? Ela era uma coisa quase aristocrática, sabe? Assim, poucas pessoas tinham acesso, e as que tinham acesso se tornavam pessoas muito snobs. Eu achava isso, não sei se é verdade, pode ser que fosse um sentimento muito pessoal. Eu acho que o Ale, ele, ao sentar no chão, como ele comigo, entrevistar a dona Lourdes, a dona Maria e tal, eu acho que eu olhava para ele assim, pensava assim, ele deixa a filosofia viva. Tem sangue, tem nervos, tem lágrimas escorrendo. Ele chora, inclusive. Eu não choro, mas a gente sair das pesquisas no final da tarde e ter dificuldade de jantar, porque tinha escutado coisas do Arco da Velha. Então, eu acho que, no meu modelo, ele é o modelo. Não é porque eu trabalhei com ele. Assim, ele deixa a coisa viva. Não fica aquele que sabe, não sei bem explicar. Acho que tem outras pessoas que têm essa virtude, sim. Eu acho que é uma virtude. Porque também tem sociólogos extremamente aristocráticos e snobs, e eu acho que é até o que mais tem. E que tem um desprezo profundo pela filosofia, mas porque nós fomos educados, uma certa geração foi educado vendo os filósofos muito assim, sabe, nos dando de dedo, né? Então, ficou um pouco assim. Gosto muito da figura do Paulo Arantes. Eu acho que ele tenta também deixar a coisa de outro jeito, até pela personalidade, que é diferente. É uma personalidade, por várias razões, até de origem social, aristocrática, mas ele luta enormemente contra isso, tentando deixar a coisa muito viva. Ele está no meio do sem terra. Eu fui lá em Guararema,
que eu acho que ainda não levei a ler lá, onde é a sede do Sem Terra, você vê várias fotografias do Paulo sentado no chão com um monte de sem terra em volta. Achei isso muito, talvez, um dos únicos que eu acho que tem o nível dele, a reputação. E Marilena também, né? Marilena está o tempo inteiro, socraticamente, por aí, né? Ele dando curso, dando conferência. É até difícil acessá-la para conversar um pouco, porque é o tempo em 500 compromissos, né? E muito comprometidas com o país, conosco mesmo, né? Menos com a academia e mais com isso tudo que nós estamos falando, né? Eu acho que isso é o segredo da filosofia. Não é militante no sentido pequeno, estreito, mas assim, militante de compromissos, né? De compromissos sociais fortes. Senão, eu acho que vira uma coisa de diletantes, né? Claro. E qual o seu filósofo favorito, se é que tem algum? Eu tenho muitos, mas para mim o que me fez foi Marx. Eu não sei pensar sem ele. E acho que não dá para entender o capitalismo sem ele. Só com ele, não. Mas sem ele, impossível. Não dá para entender. Principalmente a fase atual, né? Da financiarização. Ele previu direitinho que ia acontecer isso. Né? Agora, eu conheço pouco, entendeu? Quer dizer, as coisas que eu aprendi com a lei e tal, mas eu conheço pouco. Mas esse foi o filósofo assim, que me marcou. Eu estudo ele há muitos anos. Muitos anos. Eu sou de uma geração que ele ocupava... A USP era muito assim, nos anos 70, 80, né? E nós levamos um susto muito grande agora com as novas gerações, que sequer o leem. E acham que podem entender as coisas sem lê-lo. E que tem preconceito, inclusive. Eu acho engraçado. Eu topo de vez em quando com gente que está hoje com 30 anos, que nunca leu. Que não pretende, acho que também ler. Acha que entendeu tudo, mas não sabe como é? Então, houve também, não sei se para vocês aconteceu isso, uma americanização muito grande da filosofia. Acho que a empobreceu. Porque, no fundo, o que é isso? Quando, no caso do Marx, não sei se dá para falar em relação a tudo, você tem um Marx muito empobrecido, muito estereotipado, e às vezes em gente da esquerda americana. Então, essa coisa é perigosa e muito forte. Embora esteja havendo uma descoberta, não sei se dá para dizer que é redescoberta, uma descoberta do Marx, está saindo muito livro, muito texto de filósofos mais conhecidos por nós aqui no Brasil, que nós já tínhamos lido, que nós lemos Marx desde os anos 60, né? 60, 70. Isso eu estou achando bom. Às vezes eu dou risada, porque eu digo, nossa, descobriu isso. Mas essa americanização, eu acho que ela é boa de um lado, muito boa, mas ela é perigosa, porque não tem um estereótipo, assim, às vezes, meio escondidinho, mas está lá. Não sei o que você acha disso, ali. Primeiro, o que é filosofia? Sim. Eu acho que concordo muito com a leitura da Valquíria. Fundamentalmente, eu diria, é uma atitude também perante o mundo. É uma atitude que é compartilhada por filósofos que se ocupam das áreas mais diferentes. Ou seja, se eu olho o que meus colegas da lógica, da estética, da filosofia da mente fazem, é muito diferente do que eu faço. Mas o que nos acomuna, né, o que temos junto, comum, é um incômodo com a realidade ou um incômodo com as explicações tradicionais da realidade. Então, para fazer filosofia, em primeiro lugar, tem que sentir este incômodo, ficar incomodado. Pode ficar incomodado
sei lá, com uma questão teórica, né? Como é que se sabe que, de fato, este é conhecimento? No meu caso, como filósofo político social, eu fico incomodado com a realidade política e social, né? Mas sem este incômodo não vai ter filosofia. Por isso, o grande inimigo da filosofia é o senso comum, desde sempre, tá? A filosofia é justamente o cara que não se contenta com o senso comum e que a la Sócrates, né? Sócrates que enche o saco dos seus concidadãos dizendo, mas o que é que tu quer dizer com isso? Mas isso não diz nada, me explica melhor, né? É por isso que depois eles o matam também. É um pouco isso, né? É esta questão do incômodo. A filosofia tem muito a ver com o incômodo e, portanto, sim, é uma maneira de ver o mundo a partir de um certo ceticismo, né? Lembrando que, como me lembrava um colega aqui da Universidade de Valência ontem, a palavra skepsis vem do grego e significa olhar direto, olhar atentamente. Skepsis, da qual deriva o ceticismo, né? A palavra grega é skepsis. E significa olhar com muita atenção. Então, o cético não é o cara que desconfia, é o cara que quer ver melhor, né? O filósofo é um cético. Depois, a segunda era qual é o filósofo que mais... Quais as filósofas ou filósofo que mais lhe marcou daqueles que você conheceu pessoalmente? Que eu conheci pessoalmente? Bom, agora deveria responder a Valquíria, que porém é uma socióloga, porém, de fato, eu também... ela mudou muito a minha maneira de pensar a filosofia, de ver a filosofia. Por mais que ela não seja uma filósofa, né? Mas ela é uma pensadora. Então, digamos, entre os pensadores, as pensadoras, ela com certeza é uma figura que marcou muito, que me levou muito a desenvolver este lado mais engajado, mais vivo, né, que até lá não tinha saído, porque também tive uma formação acadêmica muito tradicional. Estudei na Itália, aí fazia história da filosofia, fui fazer o doutorado na Alemanha, aí também era tudo bem pós-doutorado primeiro nos Estados Unidos, né, e só no Brasil que eu consegui perceber que a filosofia tem esta potencialidade, e foi graças a Valquíria. Agora, entre os pensadores que eu conheci mesmo pessoalmente, eu teria duas pessoas. Uma é muito conhecida, que é o Habermas, que eu admiro muito pela sua humildade, pela sua atitude de abertura ao diálogo, de querer aprender com as pessoas, de ter uma postura de absoluta humildade, modéstia, no trato pessoal e, sobretudo, no trato intelectual, né? Então, posso discordar dele em vários aspectos, mas eu admiro muito esta postura, repito, modéstia intelectual e disponibilidade a aprender. E a outra pessoa, pelo contrário, talvez não seja tão conhecida, infelizmente, que foi um colega meu aqui na USC, lá na USC, que era o Selvino Asman. O Selvino foi uma pessoa que também deixava a filosofia viva, como diz a Valquíria, no sentido socrático. Era, talvez, se eu tento imaginar como é que era Sócrates, eu penso no Selvino. Era uma pessoa disposta a descer na agorá, na praça, e ele fazia mesmo isso. Ele se mexia muito, circulava muito nos âmbitos mais diferentes, sempre levando esta curiosidade intelectual, mas sempre uma curiosidade engajada, pensando na emancipação, pensando numa vida melhor. Então, para mim, ele fica um modelo pessoal. Agora, a terceira pergunta é os filósofos. O filósofo favorito, isso. É difícil dizer, porque às vezes, assim, digamos, como afinidade de temática, de metodologia, eu deveria dizer Adorno. Mais do que Marx, no meu caso. Também pelas questões não estritamente políticas sociais, né? Eu compartilho com Adorno grande paixão pela música, por exemplo, pela literatura, então eu adoro ler os escritos dele sobre estes temas também. Então, Adorno, com certeza, para mim é um grande... Ao ponto de que eu nunca escrevi nada sobre Adorno. Justamente por isso, né? Pela impressão de que
ele é tão complexo, é um autor tão complexo que não me sinto à vontade. Agora, há filósofos dos quais eu gosto porque suas ideias me influenciam, embora, repito, seja uma influência parcial. Uma deles é Hegel, que é muito longe do nosso mundo, mas tem algumas ideias centrais do Hegel que, para mim, ainda valem a pena. Outro, naturalmente, é Marx, como a Valquíria mencionou. Não tem como pensar o mundo contemporâneo sem Marx. E há também filósofos dos quais eu gosto, digamos, quase literariamente. Gosto de ler. Por exemplo, Maquiavel. Que eu tenho a sorte de poder ler no original italiano, no italiano dele, que é fiorentino, na realidade, do século XVI, e que me dá um prazer incrível. E que, por mais que possa não compartilhar certas ideias, certas posturas, eu acho tão instigante e sempre um grande prazer ler Maquiavel, né? Claro, a lista de filósofos que me influenciam é muito mais longa, mas eu diria esses são os principais. A Valquíria te constrangeu, você não falou de Kant. Eu senti isso. Mas... É verdade. Eu escrevi muito sobre Kant. Mas eu queria indicações. Para a gente fechar a conversa, eu queria indicações que vocês indicam para os nossos ouvintes de leitura, ou de filme, ou de música, que vocês quiserem indicar. Talvez eu comece. Bom, claro, imagino ligados à questão do livro, não assim em geral, porque aí seriam os meus gostos. Existe uma literatura recente sobre a situação das pessoas como aquelas que entrevistamos. Então, no interior do Brasil, área rural, e tem várias autoras, né, e autores. A Jarida Reis, por exemplo, que escreveu vários livros, é uma autora cearense, inclusive. E, naturalmente, Itamar Vieira Júnior, né, Torturado. São livros que a gente cita, inclusive, porque há vários aspectos destes autores que refletem o que a gente diz. E, claro, sempre nas nossas andanças pelos sertões do Brasil, nos acompanhava, acho que no caso da Valquíria mais do que no meu, né, o Guimarães Rosa. Graciliano também, né? O Graciliano Ramos também, o Graciliano, João Cabral, enfim, Cabral, a gente Carlos Drummond, enfim, havia toda uma série de leituras, mas agora mais recentes, mais fáceis, digamos, também com acessibilidade, eu diria esses dois. Filmes, a Valquíria talvez conheça mais filmografia sobre o Brasil, claro, deixando de lado os óbvios clássicos como Glauber Rocha, etc. Eu não vou nem mencioná-los, Deus o Diabo na Terra do Sol, etc. Mas há vários cineastas que se ocupam de questões sociais, também de outras partes do mundo. Eu diria que tem dois, bom, na realidade são três, né? Que são o Ken Loach, que é um cineasta inglês que fez muitos filmes sobre a situação de pessoas que vivem nesta humilhação, que deixam claro que é pobreza, justamente, que não é somente falta de dinheiro, de recurso material. E os outros são os irmãos Dardenne, que são dois cineastas belgas que fizeram vários filmes também ligados à situação de migrantes, de trabalhadores precários. Esse eu não conheço, irmãos? Dardenne. Dardenne. Sim, são dois irmãos. Agora não me lembro nem os nomes deles, né? Então, por isso falei, são dois, na realidade, são três, né? E eles fizeram vários filmes muito relevantes, né, desse ponto de vista. Claro, como italiano, eu deveria também mencionar o neorrealismo, né? Para mim, Ladrões de Bicicletas é um filme que, por mais que possa parecer incrível, eu não consigo reassistir, de tanto que mexe comigo. Assisti uma vez e nunca mais. E me lembro cenas inteiras, fotograma por fotograma. Me marcou muito. Mas, enfim, acho que a Valquíria também
Para mim, o neorrealismo italiano foi fundamental. Ali eu aprendi que cinema não era... Eu era muito jovem, era cineclube da faculdade, que naquela altura passava tanto a Nouvelle Vague como o neorrealismo italiano, que eu descobri que cinema não era só entretenimento. Eu via só cineminha americano e tal. E o cinema novo nosso. Glauber, Nelson Pereira dos Santos, esses dois, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, e outros que eu certamente estou esquecendo, mas que foram fundamentais. Eu acho que Rui Guerra, os fuzis, né? Esses três, acho que Rui Guerra, o Nelson, de Vidas Secas, o Glauber, de Deus e o Diabo, foram filmes assim que eu vejo e revejo sempre. E tenho também um problema parecido com ele, com Ladrão de Bicicleta. Eu choro demais, demais, demais. Acho que agora, então, que a gente anda por aí vendo tudo isso, ele ficou mais duro ainda de ver. Porque aquilo que eu falei no início, nós conversamos muito sobre isso, a humilhação e o sentimento, eu acho que o De Sica pegou aquilo como ninguém. Né? E o dia que eu vi uma entrevista antiga dele ali, num programa que havia que não há mais na Itália, a televisão italiana se esculhambou de vez, e que ele contou que aquele choro do menino, ele conseguiu batendo no menino, dando um beliscão na bunda do menino. Eu fiquei muito chateada de saber disso. Mas ele disse que ele tentou de tudo, mas ele precisava daquele choro. O filme precisava, e o menino não chorava. Aí, todo mundo riu. Ele contou meio envergonhado, né? Eu tive que agredir o menino. Belisquei e dei um tapa na bunda. Então, mas conseguiu uma cena que aquele choro do menino é muito duro. Eu também choro demais. Digo, não, então hoje eu não vou ver. Às vezes eu revejo, eu tenho, né, DVD, eu tenho os filmes, assim. Mas acho que esse é um filme, A Letra é um filme muito duro, muito duro. Ladrão de Bicicleta. Acho que é isso. Não, eu vou fazer minha indicação, vai ser justamente os livros sobre Bolsa Família e Vidas Roubadas, do Alessandro Pinzani e da Valquíria Leão Rego. Professor, muito obrigado, eu queria agradecer muito, deixar espaço aberto se vocês querem dar qualquer recado final, que vocês querem divulgar. Bom, Marcos, eu agradeço ter disponibilizado este espaço, gostei muito desta conversa, espero que também os ouvintes gostem quanto a gente gostou, né? E a única mensagem é aquela que mais ou menos está no livro, né? Prestem mais atenção ao sofrimento e pensem que justamente é um sofrimento socialmente evitável e saliento, evitável, né? Então, se há um convite é agir para que esse sofrimento acabe, das formas que vocês acharem mais adequadas. Eu também, Marcos, agradeço muito. Foi muito boa essa conversa, eu gostei muito. Precisamos repeti-la muitas vezes, até para a gente treinar um outro modo de se comunicar do que apenas dando aula ou escrevendo, né? E também a mensagem é a mesma do Ale, eu acho que é prestar atenção, como dizia o Caetano, estejamos atentos e fortes, né? Que é a música do Caetano, né? Você conhece, né? A música dele. Sim, sim. E acho que é isso, atento e forte, porque ainda tem muita coisa para ser mudada no Brasil, para ser enfrentada e para ser revelada, né? Eu acho que a gente trabalha na tentativa de ir decifrando, revelando, é isso, com atenção e força. Isso que ele lembrou, né? Do olhar com cuidado e olhar atentamente. É isso. Gente, muito obrigado.